Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal do Instituto Reconvexo. O meu nome é Fernanda Lloyd, eu sou jornalista, colaboradora voluntária do Instituto Reconvexo e sou afetada pela Lyon desde 2019. Hoje, no nosso quadro de Lyon para Lyon, eu vou conversar com o Pedro Henrique, de Vitória, Espírito Santo. Ele é afetado pela neuropatia óptica hereditária de Leber há 20 anos. E a sua família já foi objeto de estudo de pesquisadores do Brasil e do exterior, porque são dezenas de pessoas afetadas pela neuropatia. A sua mãe, Dona Maria Odete, escreveu um livro a respeito do assunto, A Trajetória de um Sangue. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto é o próprio Pedro. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, Fernanda, tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá para a nossa conversa. Opa, vai ser um prazer. E já começo agradecendo você ter aceitado participar desse bate-papo, compartilhar um pouco da sua vida, da sua história. E também aproveito a oportunidade para pedir aquelas pessoas que nos assistem que curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal do Instituto Reconvexo, porque tem muita coisa boa, muita informação de qualidade a respeito da Leber. Pedro, como é que a neuropatia se manifestou em você? E como é que foi feito o diagnóstico? Eu perdi a visão há 20 anos atrás, né, quando eu tinha 14 anos. Era um adolescente, eu não tinha muita noção do que era neuropatia, né, apesar de já de estar na minha família há bastante tempo, né, essa doença, né. Então eu sempre pratiquei esporte. Na época eu jogava futebol e vi que estava um pouco mais difícil, né, de praticar a modalidade. Aí foi que na escola passaram essa situação para minha mãe, né, os professores. Aí minha mãe, no caso, ela já conhecia aquela velha maratona, né, que muitos que têm neuropatia hereditária óptica de Leber têm, que é passar de médico em médico até se chegar ao diagnóstico. Então eu fui em vários médicos, fui inclusive fora aqui de Vitória, aqui do Espírito Santo, fui para o Sara Kubitschek em Belo Horizonte. Lá foi feito através de vários exames lá com o médico. Ele botou as possibilidades de quais doenças podiam ser, né? E minha mãe, ela não manifestou na época, né, porque eu não queria acreditar que seria a mesma doença que acomete a minha família há muitos e muitos anos, né? Aí o médico, ele deu as possibilidades, e uma das possibilidades era a neuropatia óptica hereditária de Leber. Só que aí o médico falou que era muito raro, né? Só que minha mãe, já logo quando ele deu essa possibilidade, ela já falou: aí deve ser, deve ser. Aí foi aquele desespero, né? Aí a gente voltou para o Espírito Santo, já imaginando que seria. Aí eu fiz aquele exame geneticista, né? Que no caso, na época, o local que fazia era lá em Curitiba, né? A gente fazia, tem um laboratório, não sei se ainda hoje em dia ainda está assim, né? Aqui fiz o exame aqui em Vitória, e aqui em Vitória eles mandaram lá para o laboratório de Curitiba, no qual saiu lá e constatou mesmo, confirmou que era neuropatia óptica hereditária de Leber. E as outras pessoas da sua família, você falou que tem outras pessoas, todas elas já têm o diagnóstico fechado. Isso, quantas pessoas na época da família já tinham esse diagnóstico fechado? Então, é porque, se eu não me engano, eu sou da sexta ou sétima geração, né, da minha família já, que são de pessoas afetadas, né? Então, antes de mim, né, antes da minha mãe
buscar, né, ter o conhecimento da doença um pouco mais profundo, acreditava que era uma maldição, né? Porque os médicos em si aqui da região, eles não tinham um conhecimento tão profundo da doença em si, né? Só sabia que as pessoas perdiam a visão, né? Algumas pessoas da minha família acreditavam que era uma coisa meio que espírita, né? Que era um castigo divino mesmo que era ocasionado na minha família, né? Com relação a isso, vocês devem ter sofrido bastante preconceito, tanto dentro da própria família, dentro da sociedade? Então, preconceito da família, acredito que eu não posso falar por todo mundo, né? Mas acredito que sim, muitos já sofremos preconceito, até mesmo um parente meu chegou a se suicidar. Então, acredito que não deve ter sido fácil para ele, né? Porque na roça, né, interior, então a aceitação de um sujeito diferente não é fácil, né? Na cidade grande já não é, no interior acredito que deve ser mais ainda difícil, né, das pessoas aceitarem uma pessoa diferente, né? Uhum. E aceitar o diferente, sabendo o que muitas vezes já é difícil. E acreditando-se que possa ser uma maldição, o peso é muito maior, né? O fardo que a pessoa carrega, com certeza, é muito maior. Sim, sim. Hum. Falando diretamente, até mesmo uma questão de espiritualidade, eu tenho um tio que faleceu recentemente, né? Tem 2 anos que ele era cometido pela neuropatia. Ele, ele buscou por muitos e muitos anos a cura através nessa questão espiritual, né? Então ele viajava pelo Brasil todo, né? Atrás de uma lógica meio que espírita em busca da cura, né? E mesmo sabendo a questão genética, ele ainda tinha essa crença, né? Então, é porque que acontece? A questão genética, né, mesmo, pelo menos presente na minha família, ela veio depois da busca pelo conhecimento da minha mãe, né, que foi algo em torno de 2001. Antes Entendi. disso, eu acreditava mesmo que era uma questão mais assim, né, de um castigo mesmo da minha família. Uhum. Eu, Pedro, particularmente, eu passei um ano e foi em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 1 ano e 7 meses sem ter o diagnóstico, né? Só depois de um Uhum, ano e 4 meses que foi aparecer alguma coisa no exame mesmo. Eu não tinha palidez, eu não tinha nada, só o sintoma. E eu também achava que era uma questão espiritual, alguma coisa uhum, emocional, alguma coisa espiritual, porque ninguém achava. Eu ia num médico, em outro, ninguém achava, então eu acreditava, eu falava, quando eu conseguir resolver alguma questão interna que deva estar acontecendo, a minha visão vai voltar, né? Mas, em todo caso, a fé, a pessoa que busca a espiritualidade, que tem fé, a ciência já comprovou que isso faz bem, né, para o uhum. físico, para o emocional, para o psicológico. Então, de certa forma, eu acho que deve ter feito bem para esse seu tio, acredito eu. Uhum. Não, com certeza. Você acreditar, né, numa coisa, ela ajuda em diversos aspectos. Eu acredito muito na fé, muito mesmo. É algo muito forte para a gente se Uhum. apegar, principalmente depois desse abalo que é saber dessa afetação, né? É, Já posso falar, então você está falando de diagnóstico, eu já posso falar um pouco sobre a pesquisa que é, que é feita até hoje com a minha família, né? claro. Lá no, porque em 2001, logo depois que eu fui diagnosticado, né? A minha mãe, ela tentou não, ela entrou em contato com várias instituições, várias ONGs, em busca do mundo todo, né?
em busca de a luz no fim do túnel, né? Alguma pesquisa, alguma coisa que teria cura, né? Então foi aí que ela conseguiu entrar em contato com a iFund, né? Que é uma instituição, uma ONG que é lá nos Estados Unidos, né? E rapidamente ela conseguiu entrar em contato com essa ONG, que já fez o contato com o grupo lá da Unifesp, né? Que já entraram em contato com a minha família, né? Logo depois mesmo do meu diagnóstico, né? Então aí eles já se interessaram pela minha família, né? Porque eles já vinham pesquisando há bastante tempo e a minha família é um número muito grande, né? De pessoas afetadas, né? E a vantagem também é que os meus familiares todos moram aqui próximo da região aqui de Vitória, né? Que a minha família é do interior, né? Do Espírito Santo, em Colatina, Santa Teresa, quem conhece aqui um pouco do Espírito Santo, então são cidades assim próximas, né? Aí logo de cara eles pegaram todas as pessoas da minha família, afetadas ou não, né? Que participaram da pesquisa e fizeram o exame de DNA, né? E, e eles afirmaram, né, para todas as pessoas que têm o gene defeituoso, quais que eram as condições de desenvolver a doença ou não, né? Porque ainda as pessoas não sabiam, né, que não tinha como. Então partiu muito dessa pesquisa aí com a minha família, né, de quem pode desenvolver ou não. Então, no caso, nessa época falou, né, que a gente sabe até hoje, né, que eu não transmito, né, o gene defeituoso para o meu filho, né, no caso, eu tenho um filho de 1 ano, mas, por exemplo, minhas primas, né, que são as mulheres, elas podem não desenvolver a doença, mas elas estão sempre passando esse gene defeituoso para frente, né. Então, foi nessa época aí que fez o levantamento da minha família totalmente que comprovou quem o gene defeituoso ou não, né. Na época a gente até brincava, vai fazer DNA em todo mundo aí, vai descobrir que vai ter filho que não é de alguém aí. E quantas pessoas hoje vocês têm conhecimento da sua família que são afetadas pela lebre? Então, são mais de 30 pessoas. Algumas faleceram, outras estão vivas, então eu não sei te falar o número exato. Diretamente, que é de primeiro grau, eu tenho 4 tios afetados. Primo de primeiro grau, não tenho nenhum de primeiro grau. Os 4 tios são 4 irmãos da minha mãe, né? Os mais de 30 são primos, né, da minha mãe, né? Entre homens e mulheres. Esse estudo, ele pegou a sua família aqui no Brasil e foi até os seus descendentes na Itália. Foram pesquisados mais de 100 anos de pessoas da sua família. Então, esse estudo, o que aconteceu? A iFund, ela tem a conexão, né, com a Unifesp, né? Tem a conexão com o Dr. Carelli, né, lá de Bolonha. Então eles foram importantes, né, lá na Itália, porque foi de onde que veio a minha família, né? Onde que veio a bisavó da minha mãe, né? Desculpa, a avó da minha mãe. Então ele investigou, né, de como que pode ter vindo, juntamente com a minha mãe. Minha mãe fez a árvore genealógica, né, que tem no livro, né, que ela escreveu. E foi vendo, né, de geração de onde que veio até os dias de hoje, né? E você falou que esse estudo continua, Pedro? Esse estudo, ele continua, mas hoje em dia, a última vez que eles vieram aqui para o Brasil, aqui para o Espírito Santo, para fazer pesquisa com a minha família foi em 2018, mas num grupo menor também. Mas então vem desde 2001 até os dias, eles viriam, acho que no ano de 2000
eles vieram de 2019, se eu não me engano, eu posso estar errado, não sei se foi de 2018 ou 2019, mas eles viriam em 2020, mas não vieram. Uhum. Mas eles continuam interessados, assim, na pesquisa, né, na minha família, pela quantidade de pessoas que tem, né. Quando eu estava fazendo as pesquisas, quando surgiu essa desconfiança da Lyon, eu fui fazer as pesquisas, eu vi reportagem sobre a história da sua família, né, que é um fato bastante curioso, rende muito estudo, muita Sim. pesquisa a respeito, né? Uhum. É aquela coisa, né? Há males que acabam vindo para o bem, né? A partir dessa afetação genética da sua família, acaba beneficiando muita gente por meio dos estudos que tem, né? Que são feitos. Pedro, mais uma pessoa falando em beneficiar outras pessoas. Esse estudo beneficiou também uma outra pessoa que já foi entrevistada, o Márcio, né? Que hoje mora em Sim. Matinhos. Uhum, o Márcio, o Cristiano também, eles, que é o primo do Márcio, né, eles vieram por um ano aqui no Espírito Santo, né, eles vieram participaram aqui da pesquisa também. Foi muito bacana conhecer o Márcio, né, o Cristiano também, são pessoas que são um exemplo de vida para todos nós, né. É verdade, o Cristiano também, inclusive tem entrevista dos dois, né, no canal do Instituto, e, e eles contaram com muito carinho, né, como eles foram recebidos por vocês e como vocês foram inspiradores naquele momento, né, você e o Márcio foram afetados mais ou menos na mesma época. Você estava falando a respeito do livro, né? Qual foi o impacto desse livro na sua família? Então, o livro foi bem bacana mesmo, né, na época minha mãe teve muito trabalho, eu acompanhava que ela ficava noites e noites escrevendo, né, o livro. Ela, porque a árvore genealógica, principalmente, eu vi que deu muito trabalho para ela. Ela tinha que pesquisar os antepassados. Sobrou até para mim uma ocasião, eu tive que ir no interior do Espírito Santo, ver aonde que um tio faleceu, o outro nasceu. Aí na época fez bastante sucesso, né? A história, né, da minha família, até mesmo que os pesquisadores vieram para cá, a gente apareceu em várias mídias, né? Tanto aqui no estado, como revistas que nem a Veja, Isto É. Então a visibilidade foi muito grande, né, na época, né? Travou? Não, Travou? Ah, não, não. tô te ouvindo. Aham. Parecia que tinha travado. E junto à comunidade científica, deve ter despertado bastante interesse também, junto a outros profissionais da área de oftalmologia, da área de neurooftalmologia, aqui do Brasil também. Então, acredito que através desse estudo, né, dessa divulgação, muitos médicos que não conheciam, né, porque muitos, né, até hoje não conhecem mesmo na prática, né, eles ficaram conhecendo cada vez mais, tiveram muitos voluntários no decorrer desses anos todos que participaram, né, de médicos voluntários que participaram da pesquisa. Então, acredito que isso é muito importante, né, até mesmo para diagnosticar outras pessoas, para ter mais conhecimento da nossa doença. É, tem um dos médicos, né, que é o Dr. Milton, né, o Milton, tem o Milton pai e o Milton filho, que já acompanha, o Milton pai já acompanha a minha família há muito tempo lá no interior, lá em Colatina, e o Milton filho, ele se formou, né, em medicina aqui no Espírito Santo, mas ele foi lá para a Unifesp, então ele que acompanha, né, a pesquisa até hoje, né, ele mora em Colatina, ele sempre relatou para minha família que
através dos dados, né, coletados da minha família, o mundo todo fica sabendo, através dos congressos. Então, o mundo todo fica interessado em saber os resultados das pesquisas, até mesmo das medicações experimentais que a gente já utilizou, para saber tudo como funciona a doença na minha família. E que descobertas você pode destacar que foram feitas durante esse período? Então, porque a descoberta, que para mim, né, concretas, eu não sei se tiveram, assim, muitas, né? A descoberta maior foi em relação ao que eu te falei anteriormente, né, de identificar quem são os transmissores ou não. A gente utilizou alguns medicamentos experimentais, né, como o Alfargan P. Eu posso citar, né, o nome das medicações, né? Claro, claro. Alfargan P. A gente utilizou um laser, né, experimental também, que deu certo em animais, mas não deu certo na minha família. Eu utilizei o EP743 também, junto com mais 5 integrantes também da minha família. Em algumas as pesquisas que são publicadas falam que o EP743 teve efeito benéfico, né, nos exames, né? Mas de forma concreta, assim, no meu dia a dia, eu não percebi tanta diferença assim. O Alfargan P, que é um colírio, né? Acreditava-se que a minha visão parou de piorar na época, acreditava que seria por causa desse colírio. Mas também não sabe dizer, né? É uma hipótese, né? Entre outras descobertas maiores, né? Mas que é da área científica, né? Que eu não tenho conhecimento de estar passando, né? Para você. Uhum. Esse EP743, ele é um composto parecido com a idebenona? Porque eu sei que Diz tem que um composto que é parecido. Então, diz que o EP743, né, da forma assim, simplista, né, é como se Uhum. fosse a idebenona um pouco mais potencializada. É isso, esse mesmo que eu vi. Eu vi uma entrevista do Dr. Chicane durante o terceiro Isso, congresso, o aham, Lyon, isso, ele falou desse medicamento. E ele, isso, ele falou. nos exames, Pedro, mostrou que teve uma parada no dano nas fibras do nervo óptico? Não, Com então, você? nos exames, nos meus, né, eu não sei falar Uhum. dos meus outros parentes, estava indicando que eu estava tendo uma melhora no campo visual, na visão periférica. Entendeu? Só que eu não percebia isso no meu dia a dia. Entendi. Entendeu? E falando em tratamento, você fez algum tratamento, faz algum tratamento até hoje com medicamento? Não, nunca, eu só experimental, né? Uhum. Que são essas medicações que eu te falei. Eu tomei aí, já tomei coenzima Q10, já tomei astaxantina, tomava as vitaminas, né? Ginkgo biloba, né? Mas nada de tratamento, não. Nunca, porque na verdade não tem, né? Nada concreto, né? As pessoas utilizam o Debenona. Tem pessoas da minha família que já tomaram já e falaram que não tem diferença, então é uma questão, né, que é muito a longo prazo, né? Uhum. E para É, algumas, porque no caso também, é, a minha mutação também é 11778, eu não sei se me engano, né? Eu não conheço ninguém dessa mutação que tomando idebenona teve alguma melhora, né? entendi. É a mesma que a minha. Eu também tenho Uhum. a 11778. Você falou em mutação. A sua família, todo mundo tem a 11778, Pedro? A mesma mutação, né? Aham, sim.
Entendi. E você sentiu alguma piora na sua visão nesse tempo? Me fizeram essa pergunta e eu achei bem interessante abordar. Principalmente você, que já tem 20 anos, né, que foi afetado, do começo da afetação para cá, você sentiu que houve uma piora durante todo esse período ou ela teve uma baixa e se estabilizou? Então, eu perdi, né, aos 14 anos, aí eu fiquei até, sei lá, até os 30 anos de idade achando que não tinha diferença. E agora, recentemente, eu senti que eu tive uma perda muito grande, mas não acredito que seja da neuropatia em si, né? Até esse ano passado eu tive uma perda muito grande, mas eu acredito que seja pelo fato, né, da idade, né, pelo exposição a telas, né, por forçar muito a minha visão. Então, eu tô com miopia agora, né? Se eu colocar um óculos de grau, minha visão melhora para longe, né? Para perto não melhora. Então, acredito que eu perdi bem a visão nesses últimos anos agora. Por exemplo, aí eu não sei se é questão de maturidade ou questão de perda visual mesmo muito grande. Eu não tô tendo segurança, eu não ando de bicicleta mais, que era uma coisa que eu fazia, né? Eu posso andar hoje, mas eu ando na roça. Agora travou. Travou? Tá me ouvindo? Travou. Agora eu tô. Você estava falando que você não sente mais segurança de andar de bicicleta, que antes você andava e hoje você só anda na roça. Oi, alô? Oi, tá me ouvindo? Oi, está me ouvindo? Eu tô, agora eu tô. Tá mudo, Pedro. Oi, está ouvindo? Oi, agora eu tô ouvindo. Tá Agora ouvindo, sim. beleza. Tô. Você estava falando que não sente mais confiança em andar de bicicleta, que antes você andava, hoje você só anda na roça. É isso mesmo? Vamos dar um tempinho, esperar um pouquinho para restabelecer a conexão da internet. Logo ele deve retornar. É uma história bem interessante, a história do Pedro. O livro que ele está falando é A Trajetória de um Sangue, o livro que a gente está comentando. Quem não pegou, é um livro bastante interessante. Bom, enquanto ele volta, enquanto a conexão da internet se estabelece, eu convido vocês a se inscreverem no canal do Instituto Reconvexo, a assistirem aos vídeos que tem no canal, tem muita coisa interessante, muita informação de qualidade, tem entrevistas com neurooftalmos, com oftalmologistas, com especialistas em reabilitação visual. Esse ano nós tivemos a terceira Conferência Internacional Lyon, foram 4 encontros com entrevistas com pessoas afetadas pela neuropatia óptica de Leber, entrevistas com médicos. As 2 outras conferências também estão gravadas, também estão disponíveis no canal. E é muito importante que esses vídeos sejam compartilhados, sejam curtidos, para que eles tenham mais visibilidade, tanto dentro do YouTube, quanto entre os profissionais de saúde, porque é uma afetação de difícil diagnóstico. Voltou, Pedro. Oi, tá me ouvindo? Não. Voltou. Agora eu tô.
Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. E você estava falando que perdeu a confiança em andar de bicicleta hoje em dia. Coisa que eu enxergava texto ampliado em fonte 24 em negrito. Hoje em Uhum. dia, para eu enxergar no computador, por exemplo, eu só ampliava as fontes, né? Agora eu estou tendo que utilizar a lupa. Então, algumas coisas pioraram, sim, na minha visão, no decorrer dos anos. Entendi. E você faz você ainda faz acompanhamento com exames de rotina? Faço exames de rotina, sim. Inclusive, fui no médico recente para tentar colocar alguma lente, né, no meu olho, né, devido à miopia, para ver se me auxiliava, né? Então, eu coloquei lente de contato semana retrasada, né, fazendo um teste, e foi impressionante que para longe, né, as cores ficavam mais vivas, só que para perto ela me atrapalha. Então, a gente botou na balança que não, não, a, a desvantagem é maior do que a vantagem, né? Entendi. Então, Ao invés, ao invés da lente, um óculos ajudaria, no caso, porque você pode enxergar então para longe? eu tenho um óculos, tenho um óculos que pode me auxiliar para longe, mas só que eu ainda, não sei se é porque eu não me adaptei, mas ele não me ajuda muito assim, porque que acontece? Eu não uso minha visão para longe para praticamente para nada, né? Porque eu não consigo enxergar, né? Então, no caso, ajudaria para andar. Só que para andar tem a questão de medir obstáculos. Eu com óculos, eu não consigo calcular o tamanho do meu fio, por exemplo, não consigo calcular várias coisas, buraco, apesar da visão melhorar. Entendi. E com relação a esses exames de rotina, Pedro, a afetação das fibras mesmo do nervo óptico, houve uma piora? Porque Então, assim, a Leber, pode falar. pode falar, é que a Leber, ela segundo os especialistas, ela vai tendo uma piora progressiva, né? Uhum. Então eu quero saber disso, no seu caso, com esses exames, como é que foi essa piora progressiva? Se teve muita perda? Então, não, os médicos que eu vou, né? Hoje em dia eu estou indo em uma médica só, né? Que é a doutora Flávia. Apesar, eu fui também recente também numa divisão subnormal, mas que está me acompanhando há mais tempo é a Flávia. Ela falou para mim que, apesar da minha visão estar piorando, não tem alteração nenhuma de nervo óptico, nenhuma, tá a mesma Entendi. coisa. Então, por isso que eu acredito que essa minha pior não é devido ao Leber, e sim a questão da miopia, a questão da velhice, né? Você é um cara É. muito novo ainda, Pedro, para É, estar falando de mas velhice. sou novo, mas o tanto que eu já utilizei forçando a minha visão não é brincadeira não, porque eu falo com meus colegas deficientes, né, visuais aqui do Espírito Santo, tem muitos aqui que eles são muito de audição, né, que consegue mexer no computador através da audição, né, e tal. E eu sempre fui muito visual, apesar de ter muito pouca visão, eu sempre tentei forçar ao máximo, né, para utilizar a visão, né? Então por isso que eu acho que eu gastei muito essa minha visão até hoje, né? Uhum. E é muito pertinente essa sua observação, sabe? Fica até como dica para mim, para outras pessoas que tenham a Leber ou qualquer outra deficiência visual, ou mesmo quem não tem, né? Porque não é recomendado mesmo essa exposição. Eu voltei a trabalhar no Uhum, computador e eu tenho notado isso em mim, né? uhum, Que mesmo usando a lupa, às vezes eu estou com uma distância assim
pouquinha, uma distância ali de 10 centímetros, 12 centímetros da tela, e fica até como um alerta. Isso que você tá dizendo, essa dica, essa observação, né? A gente estava falando a respeito do diagnóstico lá no começo, né, do impacto. Como é que foi para você receber o diagnóstico de Leber? Né, você saber que você tem uma mutação genética e que aquilo era definitivo, né? No caso, Fernanda, foi mais ou menos. Travou, tem como você repetir? É que travou. Tem, claro, claro. A gente estava falando de diagnóstico no começo, né? Assim como eu, na sua família, eles também acreditavam que poderia ser alguma questão espiritual, né? Eu também acreditava isso. E eu tive um impacto grande, eu não me dei conta desse impacto, eu fui me dando conta com o tempo, quando eu tive esse diagnóstico de que era uma coisa que não iria passar, né? Que ia ficar para sempre. Como é que foi isso para você, aos 14 anos, receber esse diagnóstico? Então, na época, né, pela idade, eu não tinha muita noção da gravidade do que estava acontecendo comigo, né? Eu fui vivendo a vida no que era possível, né? Fui me adaptando. Eu jogava futebol na época, né? Passei a jogar futebol, não parei de jogar. Passei a jogar futebol com óculos escuros, né? Quando era de dia. Até mesmo andava de bicicleta, continuei andando normalmente. Só a questão mesmo em relação à escola, né, que teve que mudar completamente, né, porque eu já não enxergava mais as coisas, né, então meus materiais tinham que ser adaptados, além de eu ter que me acostumar com essa situação, né, que eu acredito que eu fiquei dos 14 até no ensino superior, tá, buscando uma adaptação, que eu só fui encontrar quando eu estava no meio da faculdade, né, que era através de leitura, através de lupa, no mais nesse decorrer do final do ensino fundamental e no ensino médio todo, assim, ficava buscando alternativas, né? Até mesmo conciliou, né, a adolescência, né, que é uma fase que todos já passam, sabe que é bem complicado, e com a deficiência, né? Então não foi fácil, né? Que acredito que para ninguém né? Fácil, né? Você perder parte de um sentido, né? Da vida e ter que se adaptar, né? Na marra, né? E com relação aos professores, aos colegas, teve ajuda, Pedro? Os professores buscaram essa Então, adaptação junto com você? não, com certeza, tive muita ajuda, mas também tive muitos percalços, né? Eu sempre estudei em escola particular, né? Então, a escola particular, a aceitação, não sei como é que está hoje em dia, apesar de eu trabalho em escola, né? Não sei como está hoje em dia. A questão de quando eu estudava, a questão de aceitação do diferente era meio complicado, né? Então, no ensino médio, minha mãe teve que entrar na justiça, né? Teve que buscar até o Ministério da Educação para que a escola ampliasse os meus materiais, né? Que na época eu lia em fonte 24. Então, lógico que a maioria das pessoas buscam ajudar, né? Lógico não, né? Graças a Deus que é isso, né? Mas tem muitas pessoas que não têm essa visão inclusiva com as pessoas, né? O fato de você ter outras Eu já, pessoas. você Pode que está aí terminar. mais recente, né? Nessa luta de. Oi, posso Travou, falar? Você que está um pouco claro. mais recente em relação à perda visual, uma coisa que eu acredito que já aconteceu com praticamente quase todos os deficientes visuais que necessitam de adaptação, né? Tanto para fazer prova, como estudar em algum local, chegar lá nesse local e
e não ter essa adaptação que você necessita, né? Então, eu, na minha época, que eu fui fazer o Enem, né? O Enem, eu cheguei lá para fazer a prova não era ampliada. Tá me... Oi, tá me ouvindo, Fernando? Tô. Agora travou. Voltou. Oi, tá me ouvindo? Voltou. Travou? Aí. É, eu vou tentar mudar aqui a internet. Foi? Foi. Aí, então, é questão de chegar em concurso público, Fernanda. Acredito que muitos de deficientes visuais já chegaram para fazer a prova e chegar a prova lá não ser ampliada. Ou até mesmo acontecer recente de instituições falarem que não adaptam a prova de acordo com o que o deficiente quer. Então, já passei por isso daí várias vezes, né? É interessante chamar a atenção para isso, porque é um direito que nós temos, né? Quando se fala em deficiente visual, pensa-se logo no cego. Ninguém pensa, é difícil quando pensam na baixa visão, né? Que tem essas possibilidades de ampliação, de algum equipamento diferente para que a gente possa enxergar, né? Sim, sim. Você concluiu a faculdade e você hoje é funcionário público, né? Nesse concurso que você fez, você teve que recorrer a algum recurso? Como é que foi? Então, eu sou professor, né, de educação física, sou graduado desde 2009, né, bacharel. Eu trabalho tanto na prefeitura de Vitória como na prefeitura de Cariacica. Na prefeitura de Vitória, trabalho por contrato temporário. E em Cariacica eu sou efetivo, né? Em Cariacica eu fiz a prova, né? Precisei de duas adaptações. Um é o tempo extra, né? Que nós deficientes temos direito, então um tempo maior para fazer a prova. E a outra, a minha prova foi na letra tamanho 24, em negrito. E hoje, você é professor de educação física, então subentende-se que usa menos materiais de leitura com os alunos, né? Mas o que você usa para te auxiliar nessa questão visual no seu trabalho? Então, no meu trabalho hoje, eu trabalho em dois empregos, né? Em Vitória eu trabalho num projeto chamado Pré-Acessível, e dou aula de natação para pessoas com deficiência. Então, nesse emprego, não utilizo muito a leitura, né? Eu facilito o acesso de pessoas com deficiência na água e ensino a natação. E no meu outro trabalho, hoje em dia, eu sou coordenador escolar. Então, eu utilizo bastante leitura, né? Eu utilizo do meu celular. A lupa através dos aplicativos do celular. Entendi. E como é que é a questão dos pais dos alunos, natação, né? Você ensina natação. Tem algum receio? Ah, ele não enxerga direito. Será que vai ver meu filho nadando bem? Será que vai ver meu filho engolindo água? Tem Então, algum receio desse? se já teve, eu nunca percebi esse tipo de receio. Se já teve, eu nunca percebi. Então, eu falo, sim, para mim mesmo, né, que eu sou um professor de natação, eu acredito que eu sou bom nisso, mas eu não sou o melhor. Mas eu não acredito que eu sou o melhor e nem pior por causa da deficiência. Eu tenho outras questões envolvidas, então eu não vejo a minha deficiência como um impeditivo de eu ser um bom profissional ou não, entendeu? Entendi. Com certeza, né, Pedro? Não vai ser a deficiência que vai ser decisiva nesse aspecto, né? O fato de ter mais pessoas com baixa visão na sua família quando você foi afetado, isso te ajudou?
no sentido de se adaptar às atividades do dia a dia mesmo? Então, da minha família em si, ajudou pelo exemplo, né? De você saber, né, que tem outras pessoas que seguem a vida, que trabalham, que buscam alguma coisa, né? Mas eu diria que eu aprendi mais da questão visual, não com familiares, e sim em instituições, praticando esporte, buscando saber o que dentro das instituições, o que as pessoas utilizam para se adaptar, entendeu? Então, acho que acredito que eu aprendi muito mais nas instituições do que até mesmo na minha família. Que instituições que você frequentou? Porque não é todo mundo que Então, tem esse insight, né, de ir para as instituições. Quais você frequentou? então as instituições que eu frequentei são instituições que voltada para o esporte mesmo, né? Que é o Instituto Luiz Braille, né, do Espírito Santo, e a União de Cegos, né? Então eu só frequentava e só frequento até hoje por causa do esporte. Mas nessas instituições que tem outras pessoas com deficiência, acaba tendo uma troca de ideia, né, sobre o que as pessoas fazem, aí que você se aprende, né? Sim, pelo menos foi do meu caso, né? É um apoio tanto para o dia a dia quanto um apoio psicológico Com também. Você certeza, considera que seja assim também? com certeza. Você vê pessoas que têm limitações iguais ou até maiores que a sua e conseguem buscar algo muito maior do que você tem e já buscou, é inspiração, com certeza. Até mesmo voltando aqui às entrevistas anteriores, né? Não assisti todas, eu assisti do Cristiano e do Márcio, que são pessoas assim que dignas de inspiração, né? Por tudo que eles fazem, né? Cada um na sua área diferente, né? Mas é nisso que eu acredito que a gente tem que buscar inspiração, né? É verdade. Cada qual, com a sua limitação, vai superando os obstáculos do dia a dia, né? Uhum. O que dá um sabor muito mais especial, porque não é quantas vezes as pessoas caem, né? Quantas vezes nós caímos, mas quantas vezes a gente consegue se levantar, né? Com certeza, com certeza. E você acha importante esse apoio psicológico para as pessoas com deficiência de uma maneira geral? Tipo o quê? Tipo o que acontece no nosso grupo, essa situação? Tanto um apoio psicológico de acompanhamento profissional mesmo, psicoterapia, mas principalmente essa convivência em grupo, né? Não, com Nas certeza. instituições, Então, que você é, procurou pelo esporte, né? Que é mais uma atividade em equipe, são atividades em equipe. Mas mesmo quando a pessoa procura um instituto para se adaptar para o dia a dia, acaba tendo esse convívio com os iguais. lógico. Então são duas situações distintas, né? Uma é o apoio do profissional. Eu já fiz tratamento com um psicólogo na minha época de adolescência, né? Não diria que foi uma situação somente pela deficiência, mas sim pela deficiência e pela aceitação mesmo das coisas do dia a dia de adolescente. Então, naquela época, acho que foi importante para mim. Mas hoje, o que é mais importante é mesmo, por exemplo, essa interação que a gente tem nos nossos grupos de WhatsApp, né, de troca de informações, né, porque cada dia é informação nova e isso, para mim, é fundamental, né? Isso, tanto aqui no presencial, aqui no meu estado, como no WhatsApp com as pessoas do Brasil todo, né? Isso realmente faz toda a diferença. Sempre nas entrevistas a gente conversa sobre esse grupo de WhatsApp, que no site do Instituto Reconvexo tem o link para dois grupos de WhatsApp, que é o Lyon Brasil, que é para
para pessoas afetadas e para parentes, e o grupo de mães, mães de pessoas com Lyon. Mas esse grupo de WhatsApp que o Pedro se refere, que a gente se referiu nas outras entrevistas, é o de Lyon para Lyon, que é só de pessoas afetadas no Brasil inteiro. E sempre quando alguém fala, fala com muito carinho desse grupo, né, Pedro? Com Você, certeza. como funcionário público, né, como profissional, como afetado pela Lyon, o tema desse ano da conferência foi políticas públicas. Na sua opinião, o que deveria haver de políticas públicas para as pessoas com Lyon, mais especificamente, com relação a diagnóstico, a tratamento, a recolocação no mercado, adaptação, de uma maneira geral? Qual a sua opinião a respeito do que poderia ser feito? Então, eu não tenho uma opinião formada em relação ao tratamento, né? Porque eu já até falei anteriormente aí, porque eu não sei se tem um tratamento. Em relação a políticas públicas de emprego, eu acho que nós, baixa visão, sofremos demais. Demais, 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 demais. Porque para a gente, para uma pessoa provar que ela é boa no trabalho dela, ela tem que fazer X. Para uma pessoa de baixa visão, tem que fazer X ao quadrado, né? Porque a pessoa tem que ficar provando o tempo todo que ela não é cega e que e através do resíduo visual dela, ela é capaz de executar as tarefas. Então, eu acredito que a gente está muito atrasado, assim, quanto Brasil, sociedade, na inclusão de pessoas com deficiência, principalmente a pessoa com baixa visão, que é o caso das pessoas do Lyon, no mercado de trabalho. Infelizmente, eu trabalhei já por algumas vezes em empresas privadas, né? Mas infelizmente, na minha visão, se não fosse a lei de cotas, dificilmente, muito difícil, pessoas com deficiência, baixa visão, são empregadas no Brasil. Bato palma demais para aquelas pessoas que são empregadas fora dessa lei de cota, pelo seu mérito, porque são pessoas que são muito competentes, né, mesmo, e conseguem provar isso no dia a dia. Eu acho que a gente está muito atrasado quanto emprego, né, e quanto educação. Hoje que eu trabalho em escola, eu vejo que a evolução que teve desde a época que eu estudava, quanto a adaptação, como acesso até mesmo às coisas, as outras, educação, não digo só escola, digo esporte, digo várias outras tarefas, as portas estão muito mais abertas hoje em dia, né, e cada vez mais essas portas estão abrindo do que era antigamente. Então, eu até brinco assim com meus colegas que são mais velhos de deficiência, fala, pô, a gente tomou muito tapa na cara lá atrás e agora estamos colhendo frutos, né? Por exemplo, aqui na minha cidade existem vários projetos, na minha visão podia ter mais, né? Estão de portas abertas para pessoas com deficiência. Você, como professor, com baixa visão, então você tem a baixa visão e você convive com alunos, né? Uhum. Com deficiência também, né? Devido ao seu projeto de natação. Uhum. Que dicas que você dá para essas pessoas especificamente da visão? Pode ser de materiais gratuitos, pode ser de ferramentas, de buscas mesmo, para aprender, Então, para adquirir cultura fora da sala de aula também. Então, o que acontece? Cada pessoa consegue se adaptar da forma que ela consegue, né? Eu, no caso, a minha adaptação de leitura é através de lupa eletrônica. Então, eu falo das minhas possibilidades, né? De como eu faço as minhas adaptações, mas não quer dizer que seja uma receita de bolo que o que serve para mim vai servir para aquela pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas que enxergam melhor que eu, mas utilizam da audição para mexer em equipamentos eletrônicos, até mesmo para ler livro. Então, é uma forma que a pessoa conseguiu se adaptar. Então, eu falo a forma como eu faço as coisas, né?
e dou esse leque para as pessoas, mas não quer dizer que essas pessoas vão se adaptar dessa forma, né? É verdade. É bem sensata essa sua observação. Bom, já se passou quase 1 hora de conversa, nem parece. Eu quero agradecer, eu agradeço aqui também em nome do Instituto Reconvexo, você ter aceitado o convite, você ter participado, compartilhado a sua história, a história da sua família com a gente. Com toda certeza foi muito enriquecedor para mim, como pessoa, como afetada pela Lyon. Tenho certeza que também está sendo muito enriquecedor para quem está nos assistindo agora ao vivo e para quem vier a nos assistir. Eu peço àqueles que estiverem nos assistindo que compartilhem esse vídeo, é muito importante que essas informações cheguem aos profissionais de saúde, cheguem a outras pessoas que tenham baixa visão ou que não tenham baixa visão, porque pouca gente conhece a Lyon, né? Apesar de ser uma afetação rara, uma doença rara, ela existe, né? Ela existe e é muito importante as observações feitas aqui, as informações disponibilizadas no Instituto Reconvexo, porque existem muitas possibilidades também para quem tem baixa visão, possibilidades de vida, possibilidades de profissão. Né? Pedro, agora os minutos finais, a palavra é sua. Eu queria falar só um pouco Fica à vontade. Sobre esporte, né? Hoje em dia eu estou praticando atletismo, né? Corrida, mas eu pratiquei durante muitos anos o futsal, né? Tem um futsal de baixa visão, inclusive tem uma competição nacional do qual eu participo, já competi por algumas vezes. Tem outras pessoas com o Lyon que também participam. O Pedro também está aí no grupo, já participou. Tem o Rodrigo também com o Lyon, que já participou. Então, a gente, né, com o Lyon também tá bem inserido no esporte, né? Eu vejo que algumas pessoas, a questão mesmo que a gente não falou, algumas pessoas reclamam que tem Lyon, que tem cansaço, que sente sonolência. Eu, particularmente, nunca percebi isso. Nunca percebi que, por ser uma doença mitocondrial, teria esse tipo de dificuldade. Eu nunca percebi. Sempre pratiquei esporte e acredito que não devo nada para nenhuma pessoa que não tenha Lyon, entendeu? Então, por isso que eu não sei se, no meu caso, afeta na questão física, né? E, inclusive, na pesquisa, né, foi pesquisado isso também, né, com até mesmo lactato sanguíneo, foi tirado das pessoas para ver se tem alguma alteração de cansaço, né? E foi encontrado? Então, eu não sei qual foi o resultado final. Foi feito com 2 pessoas da minha família, eu não sei o resultado final. Eu teria que pesquisar nos estudos aí, Mário, que é bom aí de língua inglesa, podia passar isso pro grupo, né? É verdade. Fica a dica, então, né? Vamos praticar esportes para melhorar o funcionamento do organismo de uma maneira geral. E a gente sabe que ajuda muito na questão visual, né? Na oxigenação das células. E acaba sendo antioxidante também. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Pedro. Se quiser fazer alguma consideração final, dar alguma dica, deixar alguma mensagem de apoio, fica à vontade. Então, daria mais tempo, né, da gente conversar, né, foi muito legal, né, o nosso bate-papo, né, acredito que as pessoas que, infelizmente, acabam assistindo o nosso vídeo, muitas delas são pessoas que estão buscando, né, conhecimento do que é a doença. Eu daria uma dica para as pessoas, para ela não desanimar, né, porque tem muitas pessoas que estão na mesma situação que você. E uma dica que eu dou para elas é buscar conhecer essas pessoas, né? Entrar no nosso caso aqui, nos nossos grupos de WhatsApp, trocar experiência e ver que tem pessoas que estão buscando coisas positivas, estão se adaptando, né? Porque o mundo é feito isso daí de adaptações em cima de adaptações, né? Verdade.
Pedro, mais uma vez, gratidão Obrigado. também àquelas pessoas que nos assistem. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.